Orientação da criança, capítulo 61. A dona de casa na cozinha. A nobre vocação da dona de casa. Não pode haver um ofício mais importante que os trabalhos domésticos. Cozinhar bem, pôr à mesa alimentos saudáveis de maneira atrativa, requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento que deve ir para o nosso estômago e que faça bem ao sangue que vai nutrir o organismo, desempenha uma missão muito importante e nobre. É essencial a toda jovem se familiarizar completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, uma jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a preparar um bom pão, confeccionar peças de vestuário adequadas para se usar e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda do que a habilidade e a inteligência por parte de quem cozinha. Pelo alimento mal preparado e prejudicial, pode-se impedir e mesmo comprometer o organismo dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Porém, provendo-se alimento adaptado às necessidades do corpo e ao mesmo tempo apetitoso e saboroso, podem-se trazer benefícios tanto quanto se trariam malefícios, caso não se agisse dessa maneira. Assim, de muitas maneiras, a felicidade da vida liga-se à fidelidade para com os deveres comuns. Cozinhar é uma arte essencial. A ciência culinária não é de pequena importância. Essa arte deve ser considerada como a mais valiosa de todas as artes. Visto que está tão ligada com a vida, ela deve receber mais atenção, pois para produzir bom sangue, o organismo necessita de bom alimento. O fundamento daquilo que conserva o povo com boa saúde é a obra médico-missionária da boa cozinha. Muitas vezes transformam a reforma de saúde na deforma da saúde, em razão do preparo de comida intragável. A falta de conhecimento com relação à cozinha saudável precisa ser corrigida antes de a reforma de saúde chegar a ser bem-sucedida. As boas cozinheiras são poucas. Muitas mães precisam aprender a cozinhar, a fim de poderem colocar diante da família alimento bem preparado e corretamente servido, tornando-se hábil na arte. Normalmente, nossas irmãs não sabem cozinhar. A elas eu diria, eu iria à melhor cozinheira que se pudesse encontrar no país e ali permaneceria, se necessário, por semanas, até que me tornasse mestre na arte. Uma cozinheira inteligente e hábil. Assim eu faria, se tivesse uns 40 anos. Vocês devem saber cozinhar, da mesma forma que é um dever ensinar suas filhas a fazê-lo. Estudar e praticar. O alimento pode ser preparado de maneira simples e saudável, mas requer habilidade para torná-lo tanto saboroso quanto nutritivo. Para aprender a cozinhar, as mulheres devem estudar e então pacientemente pôr em prática o que aprenderam. O povo sofre porque não quer ter o trabalho de fazer isso. A esses eu digo, é hora de acordar e buscar informação. Não fiquem achando que é tempo perdido o que é dedicado à busca de amplo conhecimento e experiência no preparo de alimentos saudáveis e saborosos. Não importa o tempo de experiência que vocês tenham em cozinhar. Se ainda têm as responsabilidades de uma família, é seu dever aprender a cuidar dela devidamente. Variedade e simplicidade são essenciais. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma forma não devem aparecer na mesa refeição após refeição, dia após dia. Quando é variado, o alimento é tomado com mais prazer e o organismo é bem mais nutrido. Nosso corpo é constituído do que comemos e para produzir tecidos saudáveis devemos ter o tipo adequado de alimento e este deve ser preparado com tal habilidade que se adapte da melhor forma às necessidades do organismo. É um dever religioso dos que cozinham aprender a preparar alimento saudável de modo variado, para que seja tanto apetitoso quanto bom para a saúde. Mesmo na organização da mesa, o estilo e a ostentação exercem sua nociva influência. O preparo saudável do alimento se torna uma questão secundária.
Servir uma grande variedade de pratos toma o tempo, o dinheiro e dá trabalho exaustivo, sem beneficiar em nada. Pode ser elegante ter meia dúzia de pratos à refeição, mas o costume é prejudicial para a saúde. É um estilo que homens e mulheres sensatos devem condenar, tanto por preceito quanto pelo exemplo. Como seria melhor para a saúde da família se o preparo da mesa fosse mais simples? Resultados de mau preparo. O mau preparo dos alimentos está minando as energias vitais de milhares. Mais pessoas se perdem por esse motivo do que muitos admitem. Ele prejudica o organismo e causa doenças. Nessas condições, não se conseguem discernir prontamente as coisas celestiais. A comida deficiente, mal cozida, estraga o sangue, por enfraquecer os órgãos que o produzem. Isso afeta o organismo, causando doenças, irritabilidade e mau humor. As vítimas da culinária deficiente contam-se nos milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia escrever: morto devido ao mau preparo dos alimentos, ou morto por maus tratos infligidos ao estômago. Ensinar os filhos a cozinhar. Não deixem de ensinar seus filhos a cozinhar. Se fizerem isso, estarão transmitindo a eles princípios que precisam ter em sua educação religiosa. Ao dar a seus filhos lições de fisiologia e ensinar-lhes a cozinhar com simplicidade, mas também com habilidade, estão colocando o fundamento para os mais úteis ramos de educação. Fazer um pão leve e bom requer habilidade. Há religião em cozinhar bem, e ponho em dúvida a religião dos que são inexperientes e descuidados demais para aprender a cozinhar. Instruir com paciência e alegria. As mães devem levar as filhas consigo para a cozinha, quando ainda são bem novas, e ensinar-lhes a arte de cozinhar. A mãe não pode esperar que, sem instrução, as filhas compreendam os segredos dos cuidados domésticos. Deve instruí-las com paciência e carinho, tornando o trabalho o mais agradável possível, pelo seu rosto alegre e por palavras encorajadoras de aprovação. Se erram 1, 2 ou 3 vezes, não as critiquem. O desânimo já está fazendo sua obra e tentando-as a dizer: não adianta, não consigo fazer. Esse não é o momento para criticar. A vontade está enfraquecendo. Precisa do estímulo de palavras encorajadoras, alegres e esperançosas, como: não se importe com os erros que cometeu. Você está aprendendo e é normal que cometa alguns erros. Tente de novo. Concentre-se no que está fazendo. Seja bastante cuidadosa e certamente vai conseguir. Como o interesse e o entusiasmo podem diminuir. Muitas mães não reconhecem a importância desse ramo de conhecimento e, para não terem o trabalho de instruir os filhos e lidar com suas falhas e erros enquanto aprendem, preferem fazer tudo elas mesmas. E quando as filhas fracassam em seus esforços, mandam-nas embora, dizendo: não adianta, você não consegue fazer isso ou aquilo. Você me perturba e atrapalha mais do que me ajuda. Assim, são repelidos os primeiros esforços das que estão aprendendo, e o primeiro fracasso esfria tanto seu interesse e entusiasmo de aprender que tem medo de fazer outra tentativa e decidem costurar, fazer tricô, limpar a casa, qualquer coisa, menos cozinhar. Aí, a mãe comete uma grande falta. Ela deveria tê-las instruído com paciência, para que pudessem, pela prática, obter uma experiência que tirasse a incapacidade e corrigisse a falta de destreza das cozinheiras inexperientes. O preparo mais necessário que uma moça pode ter. As moças devem ser plenamente instruídas na cozinha, sejam quais forem suas condições na vida. Este é um conhecimento que pode ser adaptado à vida prática. É um ramo de educação que tem a mais direta influência sobre a vida humana, especialmente a dos que são considerados mais preciosos. Eu prezo minha costureira, dou valor à minha secretária, mas minha cozinheira, que sabe preparar bem o alimento para sustentar a vida e nutrir o cérebro, os ossos e músculos, ocupa o mais importante lugar entre os auxiliares em minha família. As jovens acham que cozinhar e fazer outros serviços domésticos são coisas de serviçais.
E por isso, muitas meninas que se casam e são responsáveis pelo cuidado de uma família não conhecem os deveres que recaem sobre a esposa e mãe. Levantar barreira contra a loucura e o vício. Quando estão ensinando às suas filhas a arte de cozinhar, estão levantando ao seu redor uma barreira que as preservará do desregramento e dos maus hábitos, a que de outro modo serão tentadas a se entregar. Homens e mulheres devem aprender a cozinhar. Os homens, assim como as mulheres, precisam entender do simples e saudável preparo do alimento. Seus negócios os levam muitas vezes aonde não conseguem obter comida saudável. Se tiverem alguns conhecimentos da arte culinária, poderão então empregá-los bem. Os rapazes e as moças devem ser ensinados a cozinhar com economia e a dispensar na alimentação qualquer artigo cárneo. Evitar o desperdício. Na culinária, a questão a ser considerada é: como preparar a comida de modo mais natural e menos dispendioso? E deve haver atento cuidado para que os restos dos alimentos que sobram da mesa não sejam desperdiçados. Pensem em uma forma de fazer com que essas obras não se percam. Essa habilidade, essa economia e esse discernimento valem muito. Nos períodos mais quentes da estação, preparem menos comida, usem artigos mais secos. Há muitas famílias pobres que, embora mal tenham o suficiente para comer, podem muitas vezes ser instruídas quanto à razão de serem pobres. Há tantos jotas e tis desperdiçados. Sérias questões para refletir. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vocês fazem isso ao preparar o alimento para a sua mesa e chamar a família para participar dele? Colocam diante de seus filhos apenas o que sabem que vai ajudar a produzir o melhor sangue? É o tipo de alimento que menos sobrecarregará o organismo? É aquele que os colocará na melhor relação para com a vida e a saúde? É essa comida que estão pensando em colocar diante de seus filhos? Ou, sem consideração para com seu bem futuro, vocês lhes fornecerão alimentação nociva, estimulante, que causa irritabilidade?